Conceito Rosa Cruz do Cosmos, segunda parte, capítulo 14. Análise oculta do Gênesis. Limitações da Bíblia. Em nosso estudo, na parte anterior ao capítulo 13, fizemos relativamente poucas referências à Bíblia. Agora, dedicar-lhe-emos nossa atenção por algum tempo. Não pretendemos defendê-la, na forma atual comumente conhecida, como a única, verdadeira e inspirada palavra de Deus. É certo, não obstante, que encerra muitos conhecimentos ocultos inestimáveis. Esses conhecimentos se acham, em grande extensão, ocultos, devido às interpolações e obscurecidos pela supressão arbitrária de certas partes julgadas apócrifas. O ocultista cientista que sabe o que se quis expressar pode ver facilmente quais as partes originais e quais as que foram interpoladas. Apesar disso, se examinarmos o primeiro capítulo do Gênesis, tal como aparece nas melhores traduções que possuímos, veremos que expõe o mesmo esquema evolutivo explicado na parte anterior dessa obra. Esquema que se harmoniza perfeitamente com os ensinamentos ocultistas relativos aos períodos, revoluções, raças, etc. O resumo que se encontra nesse capítulo é necessariamente condensado e brevíssimo, mencionando-se um período em umas poucas palavras, não obstante o bosquejo subsiste. Antes de proceder à análise, é necessário dizer que as palavras da linguagem hebraica, especialmente no estilo antigo, sucedem-se umas às outras sem a separação ou a divisão que é de uso de nossa linguagem, acrescentando a isso o costume que existia de retirar as vogais da escrita, de maneira que sua leitura dependia muito de onde fosse colocá-las. Ver-se-á quão grandes são as dificuldades a vencer para acertar com o significado original. Uma ligeiríssima mudança pode alterar quase completamente o significado de qualquer sentença. Além dessas grandes dificuldades, devemos também saber que dos 47 tradutores da versão do Rei Jaime, a mais comumente usada na Inglaterra e América, unicamente 3 conheciam bem o hebraico, e desses 3, 2 morreram antes da tradução dos Salmos. A ata que autorizava a tradução, tenhamos também em atenção, proibia aos tradutores todo o parágrafo que pudesse desviar grandemente ou perturbar as crenças já existentes. É evidente, portanto, que as probabilidades de se conseguir uma tradução correta eram bem escassas. Tampouco foram mais favoráveis as condições na Alemanha. Lá, Martim Lutero, o único tradutor, mesmo ele não a traduziu do texto original hebraico, mas tão só de um texto latino. A maioria das versões empregadas pelos protestantes dos diversos países é simples traduções em diferentes idiomas da tradução de Lutero. Certamente tem havido revisões, mas não tem melhorado grandemente a matéria. Além disso, há grande número de pessoas nesse país, Estados Unidos, que insiste em considerar o texto em inglês da tradução do Rei Jaime como absolutamente exata, da primeira à última letra, como se a Bíblia tivesse sido escrita originalmente em inglês e a versão do Rei Jaime fosse uma cópia fidedigna do manuscrito original. Assim, os erros subsistem apesar dos esforços que se tem feito para eliminá-los. Deve-se também notar que os originalmente escreveram a Bíblia não pretenderam dar a verdade de maneira a poder tê-la a quem quisesse. Nada estava mais distante de sua mente do que a ideia de escrever o livro aberto de Deus. Os grandes ocultistas que escreveram o Zohar são muito categóricos nesse ponto. Os segredos do Torá não podem ser compreendidos por todos, como provará a citação seguinte. Ai do ser humano que vê no Torá, a lei, só um simples recitativo de palavras comuns, porque, em verdade, se fosse só isso, poderíamos escrever ainda hoje um Torá muito mais digno de admiração. Contudo, não é assim. Cada palavra do Torá tem um elevado significado e um mistério sublime. Os versos do Torá são como as vestes do Torá. Ai daquele que toma essas vestes do Torá pelo próprio Torá. Os simples só notam os ornamentos e os versos do Torá. Nada mais percebem, não veem o que está encerrado nessas vestiduras. O ser humano mais esclarecido não presta atenção alguma às vestes, mas sim ao corpo que encerram. As palavras anteriores dão a entender claramente a significação alegórica. São Paulo também diz inequivocadamente que a lenda de Abraão e dos 12 filhos de Sara e Agar são puramente alegóricos. Gálatas 4, versículos 22 a 26. Muitas passagens estão veladas, outras devem ser entendidas ao pé da letra. E ninguém que não possua a chave oculta pode decifrar as profundas verdades encobertas em coisas que a miúde aparentam feíssimas vestiduras.
Nas práticas de Cristo está também patente o segredo relacionado a essas matérias profundas e o invariável uso de alegorias que permitiam às massas pôr-se em contato com verdades ocultas. Sempre se dirigiu às multidões em parábolas e depois explicava reservadamente aos discípulos o profundo significado nelas contido. Em várias ocasiões, ele impôs segredos sobre esses ensinos reservados. Os métodos de São Paulo também se harmonizam com isso, ao dar leite, os ensinamentos mais elementares, às crianças na fé, reservando a carne, os ensinamentos mais profundos, para os fortes, isso é, para aqueles que se capacitaram para compreendê-los e recebê-los. 1 Coríntios 3, versículos 1 a 3. Originalmente, a Bíblia judaica foi escrita em hebraico, mas não possuímos nenhuma só linha da escritura original. Nos anos 280 a.C., fez-se uma tradução para o grego, a Septuaginta. Ainda em tempos de Cristo, havia já uma confusão tremenda e diversidade de opiniões relativas ao que se devia admitir como original e ao que tinha sido interpolado. Só depois da volta do desterro da Babilônia, começaram os escribas a compendiar as diferentes escrituras. Pelos anos 500 depois de Cristo, apareceu o Talmud, com o primeiro texto semelhante ao atual. Em vista dos fatos mencionados, não pode ser perfeito. O Talmud esteve em mãos da escola massorética, que, desde os anos 590 até 800 depois de Cristo, permaneceu principalmente em Tiberíades. Depois de enorme e pacientíssimo trabalho, escreveu-se um Antigo Testamento hebreu, o mais próximo ao original que temos atualmente. No princípio, a primeira sentença do Gênesis é um bom exemplo do que já indicamos a respeito da interpolação do texto hebraico, interpretação que pode mudar-se colocando diferentemente as vogais e dividindo as palavras de outra maneira. Há dois métodos bem conhecidos para ler essa sentença. Por um deles, a tradução é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pelo outro é: tomando da sempre existente existência do espaço, a dupla energia formou o duplo céu. Para saber qual dessas duas interpretações é correta, muito se diz e escreveu. A dificuldade está na necessidade de algo concreto e definido para o povo. Disse que, sendo uma explicação verdadeira, todas as demais têm de ser falsas. Evidentemente, não é esse o caminho para chegar à verdade. Tendo muitos e múltiplos aspectos, cada verdade oculta requer exame de muito diferentes pontos de vista. Cada um deles apresenta certa fase da verdade, e todos eles são necessários para chegar-se a uma concepção completa e definida daquilo que se está considerando. Essa sentença do Torá, como muitas outras, poderá ter muitos significados e confundir o não esclarecido. Para o que tem a chave é iluminadora, porque, por seu intermédio, vê-se a sabedoria transcendental e a maravilhosa inteligência dos que inspiraram o Torá. Se tivessem sido colocadas as vogais e fossem divididas as palavras, haveria unicamente uma maneira de lê-las. Esses grandes e sublimes mistérios não poderiam ter sido ocultos nessas mesmas palavras. Essa teria sido a forma mais natural de redigir, se os autores tivessem resolvido escrever um livro aberto sobre Deus. Contudo, não foi esse o seu propósito. Foi escrito unicamente para os iniciados, e somente por eles pode ser bem compreendido. Muito menos habilidade seria necessária para escrever um livro claro do que para encobrir o seu significado. Porém, nenhum trabalho é mal empregado para dar informações em devido tempo aos capazes de recebê-las, ao mesmo tempo em que permaneceram ocultas para os que não alcançaram o direito de possuí-las. A teoria nebular. Considerando a gênese e a evolução do nosso sistema sob esse novo prisma, é bem claro serem ambas as interpretações da primeira sentença do livro do Gênesis necessárias à compreensão do assunto. A primeira diz que a evolução teve um começo, quando foram criados os céus. A outra, completando a primeira, acrescenta que os céus e a terra foram criados da sempre existente essência, não tirados do nada, como afirma zombeteiramente o materialista. A substância raiz cósmica mantém-se unida e é posta em movimento. Os anéis formados pela inércia das massas em revolução separam-se da massa central formando planetas, etc. Tal como a ciência moderna imaginava. A ciência oculta e a ciência moderna estão completamente de acordo no que diz respeito ao modus operandi. Nessas afirmações não há nada em desacordo com as duas teorias, como se demonstrará. A ciência oculta ensina que Deus foi a origem do processo de formação e constantemente guia o sistema por um caminho definido. A ciência moderna, para refutar o que chama de ideia absurda e para demonstrar que Deus não é necessário, toma um vaso com água e sobre ela coloca um pouco de azeite.
A água e o azeite representam, respectivamente, o espaço e a massa ígnea. Depois, por meio de uma agulha, começa a fazer girar o azeite até que se tome a forma de uma esfera. Isso explica ele ser o Sol central. O azeite, girando cada vez mais rápido, curva-se mais pelo equador e lança um anel que se rompe em fragmentos. Estes se reagrupam e formam um pequeno globo que gira em torno da massa central, assim como um planeta gira em torno do Sol. Então, ironicamente, o cientista diz ao ocultista: vê como se faz? Não há a menor necessidade de Deus nem de qualquer força sobrenatural. Perfeitamente concorda o ocultista. Um sistema solar pode formar-se aproximadamente da maneira ilustrada. E estranha muito que um ser humano, na posse de tão clara intuição que lhe permite perceber corretamente a operação do processo cósmico, e tão inteligentemente no conceber a operação dessa brilhante demonstração de sua teoria monumental, seja ao mesmo tempo incapaz de perceber na demonstração que ele mesmo fez o papel de Deus. Com efeito, dele foi o poder externo que colocou o azeite na água. A ele pertencia a força necessária para pô-lo em movimento, força que tirou o azeite da inércia em que permanecia por toda a eternidade e o obrigou a tomar forma e a representar o Sol e os planetas. Finalmente, do cientista foi o pensamento que concebeu a experiência e empregou o azeite, a água e a força. O exemplo ilustra esplendidamente a trindade divina que trabalha sob a substância cósmica para formar um sistema solar. Ora, os atributos de Deus são vontade, sabedoria e atividade. Veja o diagrama 6 e note cuidadosamente o que o nome de Deus significa nessa terminologia. O cientista teve vontade de fazer a experiência e a oportunidade de encontrar maneiras e meios para demonstração. Esta oportunidade corresponde à sabedoria, segundo atributo de Deus. Teve também a força muscular necessária para realizar a ação, que corresponde à atividade, o terceiro atributo de Deus. Além disso, o universo não é uma máquina, que uma vez posta em marcha, continua em perpétuo movimento, sem causa alguma interna ou sem força diretriz. Também isso é provado na experiência do cientista. Desde o momento em que deixar de fazer girar o azeite, também cessa a marcha ordenada dos seus planetas em miniatura e volta a ser a massa informe de azeite flutuando na água. Da mesma maneira, o universo dissolver-se-ia imediatamente em sutilíssimo espaço, se Deus deixasse por um momento de exercer sua atividade e cuidado. A segunda interpretação do Gênesis é maravilhosamente exata ao descrever uma formadora energia dupla. Não indica especificamente que Deus é trino, mas o conhecimento do leitor é aqui tomado como garantia. Aponta exatamente a verdade quando diz que, na formação do universo, há só duas forças ativas. Quando o primeiro aspecto do Deus Trino se manifesta como vontade de criar, desperta o segundo aspecto, a sabedoria, para planejar o futuro universo. Essa primeira manifestação da força é a imaginação. Depois que essa força primária de imaginação concebeu a ideia de um universo, o terceiro aspecto, a atividade, agindo sobre a substância cósmica, produz o movimento. Esta é a segunda manifestação da força. O movimento, por si só, não é suficiente para formar um sistema de mundos. Há de haver um movimento ordenado. A sabedoria necessária para dirigir o movimento de maneira a produzir inteligentemente resultados definidos. Portanto, a primeira sentença do livro do Gênesis diz que, no princípio, o movimento ordenado rítmico da substância raiz cósmica formou o universo. As hierarquias criadoras. A segunda interpretação da primeira sentença dá uma ideia mais completa de Deus, quando fala da dupla energia. Indica as fases positivas e negativas do Espírito Uno de Deus em manifestação. De acordo com os ensinamentos da ciência oculta, representa-se Deus como um ser composto. Isso se acentua ainda mais nos versículos seguintes do capítulo. Além das 5 hierarquias criadoras que voluntariamente nos ajudaram em nossa evolução, há outras 7 que, pertencentes à nossa evolução, cooperaram com Deus na formação do universo. No primeiro capítulo do Gênesis, essas hierarquias são chamadas de Elohim. Esse nome significa uma hoste de seres duplos ou bissexuais. A primeira parte do nome é Elo, um nome feminino, em que a letra H indica o gênero. Se houvesse intenção de indicar um ser feminino, ter-se-ia empregado a palavra Elo. O feminino do plural é formado por um sufixo ot. Portanto, se houvesse intenção de indicar certo número de deuses do gênero feminino, a palavra correta teria sido Elowot. Todavia, em vez de qualquer dessas duas formas, encontramos o plural masculino, terminado em in, acrescentado ao nome feminino Elo, o que indica uma hoste de seres bissexuais, masculinos femininos, expressões da energia criadora dual, positivo-negativo. Na
última parte do capítulo alude-se novamente à pluralidade de criadores, quando se atribuem as seguintes palavras aos Elohim: façamos o ser humano à nossa imagem, depois do que é inconscientemente acrescentado. Ele os fez macho e fêmea. Os tradutores traduziram a embaraçante palavra Elohim, como vimos, não só uma palavra plural, mas também um nome masculino feminino, fazendo equivaler à palavra no singular neutra, Deus. Podia ter traduzido de outra forma, mesmo que soubessem, era-lhes proibido perturbar as ideias já existentes e o rei Jaime não desejava a verdade a todo preço, mas a paz por qualquer preço. Seu único desejo era evitar toda controvérsia para que lhe pudesse criar perturbações no reino. O plural eles também é usado quando se menciona a criação do ser humano, indicando claramente que a referência diz respeito à criação de Adão, a espécie humana, e não a de Adão, o indivíduo. Como já assinalamos, 6 hierarquias criadoras, além dos senhores da chama, dos querubins, dos serafins e das 2 hierarquias sem nome que passaram à libertação, estavam em atividade ajudando os espíritos virginais. Estes, em si mesmos, formam uma 7ª hierarquia. Os querubins e os serafins nada têm a ver com a criação da forma, por isso não são mencionados no capítulo que estamos considerando, que trata especialmente do aspecto forma da criação. São mencionados somente as 7 hierarquias criadoras, que, em efetivo trabalho, levaram o ser humano até onde pudesse adquirir uma forma física densa, para, por seu intermédio, poder trabalhar o espírito interno. Após descrever cada parte do trabalho da criação, disse: E Elohim viu que era bom. Isto se diz 7 vezes, a última vez no 6º dia, quando foi criada a forma humana. Depois indica-se que no 7º dia Elohim descansou. Isto concorda perfeitamente com os ensinamentos ocultos sobre a parte de cada hierarquia no trabalho da evolução até o período atual. Também se diz que na época atual os deuses e as hierarquias criadoras retiraram-se da participação ativa no trabalho de salvação do ser humano para que ele a faça por si, sob a necessária orientação dos irmãos maiores, atualmente os mediadores entre o ser humano e os deuses. O período de Saturno. Como vimos, o princípio do nosso sistema solar e o trabalho das hierarquias criadoras descrito pela ciência oculta harmoniza-se com os ensinamentos da Bíblia. Examinando doravante os ensinamentos da Bíblia relativos aos diferentes dias da criação, veremos sua concordância com os ensinamentos ocultos relativos aos períodos de Saturno, solar e lunar, às 3,5 revoluções do período terrestre e às épocas polar, hiperbórea, lemúrica e atlante, anteriores à presente época ária. Não é possível dar uma descrição detalhada em poucas linhas. Todavia, os pontos principais estão ali em ordem sucessiva, muito semelhante a uma fórmula algébrica da criação. O segundo versículo do Gênesis diz: a terra era agreste e desabitada, e a obscuridade pairava sobre a face do abismo, e os espíritos dos Elohim flutuavam sobre o abismo. Ao princípio da manifestação, o que atualmente é terra estava no período de Saturno, exatamente na condição descrita, como se pode ver na descrição feita sobre o período. Não era vazia e informe, como diz a versão do rei Jaime. Era quente, portanto bem definida e separada do frio abismo do espaço. É certo que era obscura e ao mesmo tempo quente, porque o calor obscuro precede necessariamente o calor brilhante visível. Sobre esse globo obscuro do período de Saturno, pairavam as hierarquias criadoras. Agiram sobre o globo de fora e moldaram-no. A Bíblia, referindo-se a elas, chama-lhes espíritos dos Elohim. O período solar. O período solar está bem descrito também no 3º versículo, que diz: E os Elohim disseram, faça-se a luz, e a luz foi feita. Esta passagem tem se prestado a muitos gracejos, os mais ridículos e absurdos. Tem-se feito a seguinte pergunta: como pode haver luz na Terra se o Sol não foi criado senão no 4º dia? O narrador da Bíblia não fala somente da Terra, mas da massa ígnea central, da qual se formavam os planetas do nosso sistema solar, inclusive a Terra. Quando a nebulosa alcançou o estado de fogo brilhante e luminoso no período solar, não havia a menor necessidade de iluminação externa. A luz estava dentro. No 4º versículo se lê: os Elohim separaram a luz das trevas. Isso porque o espaço exterior era obscuro, distinguindo-se da brilhantíssima nebulosa que existiu no período solar. O período lunar.
O período lunar é descrito no 6º versículo como segue. E os Elohim disseram, haja uma expansão, traduzido como firmamento em outras versões, nas águas, para que a água se separe da água. Isso descreve exatamente as condições do período lunar, quando o calor da massa ígnea brilhante e o frio do espaço exterior formavam uma coberta de água em torno do centro ígneo. O contato do fogo com a água gerou vapor, que é a água em expansão, conforme descreve o versículo. Era diferente da água relativamente fria que constantemente gravitava para o centro ígneo, ardente, para substituir o vapor que surgia. Dessa forma, havia uma circulação constante da água em suspensão e também uma expansão, porque o vapor, arremessado do centro ígneo, formava uma atmosfera de neblina ardente que se condensava ao pôr-se em contato com o espaço externo, volvendo novamente ao centro para tornar a esquentar-se e a realizar outro ciclo. Assim, havia duas classes de água e uma divisão entre elas, como se descreve a Bíblia. A água mais densa estava mais próxima do centro incandescente, a água em expansão ou vapor estava fora. Isso também concorda com a teoria científica dos tempos modernos. Primeiramente, calor obscuro, depois nebulosa brilhantíssima, por último, umidade externa e o calor interno, e finalmente solidificação. O período terrestre. O período terrestre é descrito a seguir. Antes de fazer essa descrição, tratemos das recapitulações. Os versículos citados, assim como as descrições feitas, também correspondem aos períodos que recapitulam. O que se diz do período Saturno descreve também as condições do sistema solar, quando emerge de qualquer dos períodos de repouso. As descrições dos períodos de Saturno, solar e lunar corresponderiam, portanto, às 3 primeiras revoluções do nosso presente período terrestre, e o seguinte corresponderia às condições da Terra na presente revolução. No versículo 9 lemos: E Elohim disse que as águas se separem da terra seca. E Elohim chamou a terra seca de terra. Isto se refere à primeira solidificação. O calor e a umidade tinham formado o corpo sólido no nosso atual globo. A época polar. O versículo 9, que descreve o período terrestre, a quarta revolução, em que começou o verdadeiro trabalho do período terrestre, também descreve a formação do reino mineral e a recapitulação do ser humano em estado mineral na época polar. Cada época é também uma recapitulação do estado anterior, assim como há recapitulações de globos, revoluções e períodos. Assim há também em cada globo recapitulações do anteriormente feito. Essas recapitulações são infindas. Há sempre espirais dentro de espirais, no átomo, no globo, em todas as outras fases da evolução. Por complicado e confuso que isso possa parecer, não é difícil de compreender. Há um método ordenado que tudo rege. Em devido tempo, seremos capazes de percebê-lo e de acompanhar a obra desse método, como um fio que conduz através do labirinto. A analogia é um dos melhores auxiliares para compreender a evolução. A época hiperbórea é descrita nos versículos 11 a 19, como trabalho efetuado no 4º dia. Disse ali que Elohim criou o reino vegetal, o sol, a lua e as estrelas. A Bíblia concorda com a ciência moderna ao dizer que as plantas vieram depois dos minerais. A diferença entre os dois ensinamentos refere-se ao tempo em que a Terra foi expelida da massa central. A ciência afirma que foi expelida antes da formação da crosta sólida, que pudesse chamar-se de mineral ou vegetal, se queremos designar por tais minerais ou vegetais os que atualmente conhecemos. Esta afirmação é verdadeira. Não havia substância material densa, todavia a primeira incrustação ou solidificação que teve lugar no globo era mineral. O narrador da Bíblia indica somente os incidentes principais. Não se diz que a crosta sólida se fundiu quando foi expelida da massa central, como um anel que se quebrou, reunindo-se depois os pedaços. Num corpo tão pequeno como o da Terra, o tempo preciso para a cristalização foi comparativamente curto. Por isso, o historiador não o menciona, assim como não relata o desmembramento que se produziu novamente quando a Lua foi expelida da Terra. Procedeu assim, provavelmente, pensando que todo o capacitado para os ensinamentos ocultos deve estar familiarizado com os detalhes menores. Na condensação da massa ígnea central, as plantas, por serem etéreas, não foram destruídas pelo processo de fusão. Assim como as linhas de força que orientam a cristalização do gelo estão presentes na água, assim também, quando a Terra se cristalizou, as plantas etéreas estavam presentes. Eram os moldes que agruparam a matéria necessária para formar os corpos vegetais da atualidade e os do passado, enterrados nos estratos geológicos do globo terrestre.
A formação dessas formas vegetais etéreas foi auxiliada pelo calor externo, depois da Terra separar-se do Sol e da Lua. Esse calor proporcionou-lhes a força vital para agrupar à sua volta uma substância mais densa. A época lemúrica é descrita no trabalho do quinto dia. Como essa época é a terceira, em certo sentido, é uma recapitulação do período lunar. Na narração bíblica estão descritas as condições existentes no período lunar: água, neblina ardente e as primeiras tentativas de vida com movimento e respiração. Os versículos 20 e 21 descrevem que os Elohim disseram que as águas tenham coisas que respirem vida e aves, e os Elohims formaram os grandes anfíbios e todas as coisas viventes de acordo com as suas espécies e todas as aves com asas. Isso também concorda com os ensinamentos da ciência material, que diz que os anfíbios precederam as aves. Convidamos o estudante a notar particularmente que as coisas formadas não eram vida. Não se diz que se criou a vida, mas coisas que respiravam e inalavam vida. A palavra hebraica para a substância que inala é nefes. E deve-se notar cuidadosamente isso, porque a encontraremos mais tarde sob uma nova roupagem. A época Atlante refere-se ao trabalho do sexto dia. No versículo 24 é mencionada a criação dos mamíferos e a palavra nefes aparece outra vez, explicando que os mamíferos inalavam vida. Os Elohim disseram que a terra produza coisas que respirem vida, mamíferos. E no versículo 27, os Elohim formaram o ser humano à sua semelhança, isso é, fizeram-no macho e fêmea como eles, os Elohim. O historiador bíblico omitiu o estado humano assexual e hermafrodita e chega aos sexos separados, tal como os conhecemos atualmente. Não podia ser de outra maneira, porque está descrevendo aqui a época Atlante, e no tempo dessa época que se alcançou esse estado de evolução, já não havia homens assexuais nem hermafroditas. A diferenciação dos sexos ocorrera antes, na época lemúrica. Nos seus primeiros graus de desenvolvimento, o que depois se converteu em ser humano, mal se podia considerar como tal, diferia muito pouco dos animais. Portanto, a Bíblia não contradiz os fatos quando afirma que o ser humano foi formado na época Atlante. No versículo 28, de todas as versões, encontramos um pequeno prefixo de uma muito grande significação. Os Elohim disseram: frutificai e repovoai a terra. Isso mostra claramente que o escritor conhecia perfeitamente os ensinamentos ocultos de que a onda de vida tinha evolucionado no globo D, o período terrestre, nas revoluções anteriores. A época ária corresponde ao sétimo dia da criação, quando os Elohim, como criadores e líderes, descansaram do seu trabalho e a humanidade foi deixada ao próprio cuidado. Assim termina a história no que respeita à manifestação das formas. No capítulo seguinte, conta-se a história sob o ponto de vista relativo especialmente ao aspecto vida da criação, Jeová e sua missão. Tem havido muitas discussões eruditas a respeito da autoria e principalmente da discrepância entre a história da criação dada no primeiro capítulo e o que se diz no quarto versículo do segundo capítulo. Afirma-se que as duas descrições foram escritas por diferentes pessoas, porque o ser ou seres aos quais os tradutores deram o nome de Deus, no primeiro e segundo capítulos da versão inglesa denomina-se Elohim no primeiro capítulo e Jeová no segundo capítulo do texto hebraico. Argumenta-se a esse respeito que o mesmo narrador não teria nomeado Deus de duas maneiras diferentes. Realmente, se quisesse referir-se ao mesmo Deus em ambos os casos, não o teria feito. Mas o autor não era monoteísta. Sabia alguma coisa mais para pensar em Deus como um simples ser humano superior, que tivesse o céu como trono e a terra como escabelo. Quando escreveu de Jeová, representava-se ao líder a quem estava a cargo esse trabalho particular da criação que se descreve. Jeová era e é um dos Elohim, o líder dos anjos, a humanidade do período lunar, e é o regente da lua atual. Remetemos o leitor ao diagrama 14 para compreender facilmente a posição e natureza de Jeová. Dirige os anjos e, como regente da lua, ele tem a seu cargo os seres degenerados e malignos que nela existem. Com ele também estão alguns arcanjos que constituíram a humanidade do período solar. Estes são chamados espíritos de raça. O trabalho a cargo de Jeová é a construção de corpos ou formas concretas por meio das forças lunares cristalizantes e endurecedoras. Portanto, ele é o dador de crianças e os anjos são seus mensageiros nessa obra.
Os fisiólogos sabem muito bem que a lua está relacionada com a gestação. Observam que dirige e governa os períodos da vida intrauterina e outras funções fisiológicas. Sabe-se que os arcanjos, como espíritos e líderes de uma raça, lutam a favor ou contra algum povo, conforme as exigências da evolução dessa raça requererem. No livro de Daniel 10:20, um arcanjo falando com Daniel diz: Agora voltarei a lutar com o príncipe da Pérsia, e quando eu for, vede que o príncipe da Grécia virá. O arcanjo Miguel é o espírito de raça judia, Daniel 12:1. E Jeová não é o Deus dos judeus somente, é também o autor de todas as religiões de raça que conduzem ao cristianismo. É certo que tomou um interesse especial pelos progenitores dos atuais judeus degenerados, os semitas originais, a semente de raça. Para as 7 raças da época ária, Jeová cuida especialmente de qualquer semente de raça, na qual inculca as faculdades embrionárias da humanidade de uma nova época. Por essa razão, esteve muito relacionado com os semitas originais, seu povo eleito, o escolhido para ser a semente de uma nova raça, a que devia herdar a terra prometida. Não a simples e insignificante Palestina, mas sim toda a terra, tal como é atualmente. Ele não os guiou fora do Egito. Essa história, que posteriormente se originou entre os descendentes dos semitas originais, é um relato confuso da jornada para leste, através das inundações e desastres que acabaram com a submergida Atlântida, até chegarem ao deserto de Gobi, na Ásia Central. Ali esperaram os cabalísticos 40 anos antes de entrar na Terra Prometida. Há duplo e peculiar significado nessa palavra prometida. Chamou-se Terra Prometida porque, não existindo naquele tempo terra apropriada para ser ocupada pelos seres humanos, o povo eleito foi levado ao deserto. Como parte da terra estava submergida pelas inundações e outra parte deslocadas e modificadas pelas erupções vulcânicas, foi necessário esperar um período de tempo até que a nova terra estivesse em condições de converter-se em possessão da raça ária. Os semitas originais foram isolados e proibidos de casarem-se com as outras tribos ou povos. Mas, como povo teimoso e obstinado que se guiava quase exclusivamente pelo desejo e pela astúcia, desobedeceu à ordem. Sua Bíblia fala que os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, os compatriotas de grau inferior da Atlântida. Porque frustrar os desígnios de Jeová, foram expulsos, e o fruto de tais cruzamentos tornado inútil como semente da nova raça. Os nascidos desses cruzamentos, que agora falam de tribos perdidas, foram os progenitores dos judeus dos tempos atuais. Sabem que alguns dos componentes do núcleo original os abandonaram e foram para outra parte, mas desconhecem que foram esses precisamente os que ficaram fiéis. A história das 10 tribos perdidas é uma fábula. A maioria delas pereceu, mas os fiéis sobreviveram. Desse remanescente fiel descendem as atuais raças árias. A ciência oculta concorda com a opinião que diz se isso mera mutilação das escrituras originais da Bíblia. Assevera-se que muitas partes delas são completas invenções, mas não se faz a menor tentativa de provar como conjunto a autenticidade do livro sagrado na forma em que atualmente o possuímos. Nosso esforço atual é uma simples tentativa de exumar alguns pedaços da verdade oculta e extraí-los dessa massa de mal-entendidos e interpretações incorretas em que foram enterrados pelos diversos tradutores e revisores. Involução, evolução e epigênese. Desemaranhadas nos parágrafos anteriores, dentre a confusão geral, a identidade e missão de Jeová, procuremos agora harmonizar os dois relatos aparentemente contraditórios sobre a criação do ser humano, segundo se narra no primeiro e segundo capítulos do Gênesis. No primeiro disse que ele foi o último a ser criado, enquanto no segundo se afirma que foi criado antes de todas as demais coisas viventes. Conforme notamos, o primeiro capítulo trata unicamente da criação da forma. O segundo capítulo é dedicado ao exame da vida, enquanto o quinto trata da consciência. A chave para compreender isso está em saber distinguir a forma física da vida que constrói essa forma para a sua expressão. Ainda que o relato da sequência da criação dos outros reinos não esteja tão correto no segundo capítulo como no primeiro, é muito certo que o ser humano, considerado do ponto de vista da vida, foi criado em primeiro lugar. Contudo, se o considerarmos do ponto de vista da forma, como acontece no primeiro capítulo, foi criado por último.
Em todo o transcurso da evolução, através dos períodos, globos, revoluções e raças, aqueles que não melhoraram, por não formarem novas características, ficam para trás e começam imediatamente a degenerar. Só os que permanecem plásticos, flexíveis e adaptáveis podem modelar novas formas apropriadas à expressão da consciência que se expande. Só a vida capaz de cultivar as possibilidades do aperfeiçoamento inerentes na forma que anima pode evolucionar com os pioneiros da grande onda de vida. Todos os outros ficam atrasados. É essa a medula do ensinamento ocultista. O progresso não é um simples desenvolvimento, nem tampouco involução e evolução. Há um terceiro fator, a epigênese, que completa a tríade: involução, evolução e epigênese. As primeiras duas palavras são familiares a todos os que estudaram a vida e a forma. Admite-se geralmente que a involução do espírito na matéria tem o objetivo de construir a forma, mas não se reconhece tão comumente que a involução do espírito corre paralela à evolução da forma. Desde o princípio do período Saturno até a época Atlântica, quando os olhos do ser humano foram abertos pelos espíritos lucíferos, as atividades do ser humano, ou força vital que se converteu em ser humano, eram dirigidas principalmente para dentro. Essa mesma força que o ser humano agora emprega ou irradia para construir estradas de ferro e vapores, empregava-se internamente para construir um veículo através do qual pudesse manifestar-se. Esse veículo é tríplice, analogamente ao espírito que o construiu. A forma evoluiu, construída pelo espírito. Durante essa construção, o espírito evoluiu até que, nela penetrando, partiu para a própria evolução. Os melhoramentos ou aperfeiçoamentos da forma são resultado da epigênese. Logo, o poder que o ser humano agora emprega para melhorar as condições externas foi empregado durante a involução com propósito de crescimento interno. A forte tendência em considerar tudo o que existe como resultado de algo que foi. Olha-se a evolução como simples desenvolvimento de perfectibilidades germinais. Tal concepção exclui a epigênese do esquema das coisas. Não sucede possibilidade alguma de construir-se algo novo, nenhuma margem para a originalidade. O ocultista crê que o propósito da evolução é o desenvolvimento do ser humano desde um Deus estático a um Deus dinâmico, um Criador. Se o desenvolvimento que atualmente efetua constituísse a sua educação, e se o seu progresso representasse simplesmente a expansão de qualidades latentes, onde aprenderia a criar? Se o desenvolvimento do ser humano consistisse unicamente em aprender a construir formas cada vez melhores, de acordo com os modelos já existentes na mente do seu criador, na melhor hipótese poderia converter-se num bom imitador, mas nunca num criador. Para tornar-se um criador original e independente, é necessário no seu treinamento que tenha suficiente margem de emprego de sua originalidade individual. É isso que distingue a criação da imitação. Conservam-se certas características da forma antiga necessária ao progresso, mas em cada novo renascimento, a vida evolucionante acrescenta tantos aperfeiçoamentos originais quantos sejam necessários para a sua expressão ulterior. A vanguarda da ciência encontra-se a cada momento frente à epigênese, como um fato real de qualquer domínio da natureza. Em 1759, Caspar Wolff publicou sua Theoria Generationis, onde já demonstrava que no óvulo humano não há o menor traço do organismo em perspectiva, que sua evolução se traduz na adição de novas formações, enfim, na construção de algo que não está latente no óvulo. Haeckel, grande e valoroso estudante da natureza e que esteve muito próximo do conhecimento da verdade completa sobre a evolução, diz da Theoria Generationis: apesar do seu pequeno alcance e da difícil terminologia, é uma das mais valiosas obras da literatura biológica. Disse Haeckel em seu livro Antropogênese. Em nossos dias é plenamente injustificado chamar-se a epigênese uma hipótese. Estamos plenamente convencidos de que é um fato e podemos demonstrá-lo a qualquer momento com auxílio do microscópio. Um construtor seria um pobre expoente de sua habilidade se construísse casas limitando-se a seguir um determinado modelo aprendido do seu mestre e não pudesse alterá-lo para satisfazer novas exigências. Para alcançar êxito, deve poder desenhar casas novas e melhores, aperfeiçoando o que a experiência mostra como inútil nos edifícios anteriormente construídos. A força que o construtor dirige agora para fora, para construir casas cada vez mais adaptadas às novas condições e exigências nos períodos passados, foi empregada na construção de veículos novos e melhores para a evolução do ego.
Partindo do mais simples organismo, a vida, que é agora ser humano, construiu as formas apropriadas às suas necessidades. Em devido tempo, à medida que as entidades progrediam, tornou-se evidente que novos aperfeiçoamentos deveriam ser acrescentados às formas. Esses melhoramentos tornaram-se incompatíveis com as linhas de construção anteriormente seguidas. Deveria ser iniciada a construção de novas formas, que não contivesse nenhum dos enganos anteriores. Conforme a experiência ensinou, tais enganos impediram o desenvolvimento posterior. Dessa maneira, a vida que está evoluindo ficou apta a obter progressos posteriores em novas formas e, por graus sucessivos, vai aperfeiçoando seus veículos. Esse aprimoramento continua sem cessar, sempre adiante. Para estar na vanguarda do progresso, o ser humano construiu seus corpos a partir de algo semelhante à ameba, daí até a forma humana do selvagem e daí, através dos sucessivos graus até as raças mais avançadas, as que estão usando atualmente os corpos mais elevadamente organizados na Terra. Entre as mortes e nascimentos, estamos constantemente construindo corpos para funcionar em nossas vidas. Alcançarão um grau de eficiência maior do que o que tem atualmente. Se cometermos erros de construção durante os nascimentos, far-se-ão evidentes quando empreguemos o corpo na próxima vida terrestre. É de suma importância perceber e compreender nossos erros, para evitá-los vida após vida. Assim como o construtor de casas fracassaria comercialmente se não melhorasse continuamente seus métodos para corresponder às exigências do seu negócio, assim também os que aderem persistentemente às formas antigas fracassam. Não podem se elevar com a onda de vida e são deixados para trás como atrasados. Esses atrasados ocupam as formas abandonadas pelos pioneiros, como já se explicou anteriormente, e formam as raças e espécies inferiores de qualquer reino em que se estejam evolucionando. Como a vida que agora é a humanidade passou através de estados análogos ao reino mineral, vegetal e animal e através das raças humanas inferiores, os atrasados foram deixados ao longo do caminho, já que falharam em alcançar o tipo necessário para se conservarem na vanguarda da evolução. Tomaram as formas abandonadas pelos pioneiros e, usando-as como graus intermediários, procuraram alcançar os primeiros, mas as formas não estavam mais no mesmo grau. No progresso da evolução, não há lugar de espera. Na vida que evoluciona, tal como no comércio, nada há que esteja simplesmente conservar o seu. Processo ou retrocesso é a lei. A forma que não é capaz de se aperfeiçoar deve degenerar. Portanto, há uma linha de formas que se aperfeiçoam, animadas pelos pioneiros da vida que está evoluindo, e outra, a das formas em degeneração, abandonadas pelos pioneiros, mas animadas pelos atrasados. Esses são os que permaneceram na onda de vida particular a que pertenceram originalmente dessas formas. Quando não haja mais atrasados, a espécie morre gradualmente. As formas cristalizam porque os possuidores, cada vez de menor capacidade, não têm possibilidade de melhorá-las. Portanto, voltam ao reino mineral, são fossilizadas e amalgamam-se aos diferentes estratos da crosta terrestre. A afirmação da ciência materialista, que diz ter o ser humano subido gradualmente, através dos diferentes reinos vegetal e animal, até chegar aos antropóides e depois ao ser humano, não é perfeitamente correta. O ser humano nunca habitou formas idênticas à dos animais atuais, nem a dos antropóides de hoje, mas habitou em formas que, sendo semelhantes, eram superiores às dos nossos presentes antropóides. As pessoas que se dedicam à ciência observam que há semelhança anatômica entre o ser humano e o mono, e, como o processo evolutivo sempre trabalha pela perfeição, deduz que o ser humano deve descender do mono. Porém, os esforços para encontrar o elo perdido entre ambos são baldados. Os pioneiros da nossa onda de vida, as raças árias, progrediram desde que ocuparam formas parecidas com as dos nossos monos antropóides, até o presente estado de desenvolvimento, enquanto as formas, que eram o elo perdido, degeneraram e estão agora animadas pelos últimos atrasados do período de Saturno. Os monos não são os progenitores da espécie superior, são atrasados que ocupam os exemplares mais degenerados daquilo que foi antes forma humana. Não foi o ser humano que ascendeu dos antropóides. Aconteceu o contrário. Os antropóides são uma degeneração do ser humano. A ciência materialista, que trata só da forma, equivocou-se e tirou conclusões errôneas sobre o assunto. As mesmas condições relativamente se encontram no reino animal. Os pioneiros da onda de vida que começou a evolução no período solar são os mamíferos atuais. Seus diferentes graus correspondem aos passos dados pelo ser humano, devendo notar-se que todas as formas utilizadas pelos atrasados estão degenerando. Semelhantemente, os pioneiros da onda de vida que entrou em evolução no período lunar encontram-se entre as árvores frutíferas, enquanto os atrasados dessa onda de vida animam todas as outras formas vegetais.
Cada onda de vida permanece devidamente confinada dentro dos seus próprios limites. Os antropóides podem alcançar-nos e converterem-se em seres humanos. Dos outros animais, nenhum poderá alcançar nosso estado de desenvolvimento particular. Alcançarão um estado análogo, sob condições diferentes, no período de Júpiter. Os vegetais atuais serão a humanidade do período de Vênus, sob condições ainda mais diferentes. E os minerais alcançarão o estado humano no período de Vulcano. Tornar-se-á a moderna teoria da evolução, especialmente a de Hegel. Se fosse completamente invertida, seria quase perfeita e estaria de acordo com os ensinamentos da ciência oculta. O mono é um ser humano degenerado. Os pólipos são a última degeneração deixada pelos mamíferos. Os musgos são a última degeneração do reino vegetal. O reino mineral é a meta final das formas de todos os reinos, quando alcançam o máximo de degeneração. O carvão de pedra exemplifica isso. Resulta da madeira petrificada e de restos fossilizados de várias formas animais. O próprio granito, coisa que nenhuma pessoa que se dedica à ciência admitirá, é originalmente tão vegetal como o próprio carvão. O mineralogista erudito explicará que está composto de blenda, feldspato e mica. Porém, o clarividente desenvolvido, que pode ler a memória da natureza milhões de anos atrás, poderá completar essa afirmação dizendo sim, e o que chamais de blenda e feldspato não são mais do que as folhas e pêndulos de flores pré-históricas. E a mica é tudo quanto resta de suas pétalas. Os ensinamentos ocultos sobre a evolução estão corroborados pela ciência embriológica, que mostra a vida pré-natal como uma recapitulação de todos os estados passados de desenvolvimento. Não é possível distinguir a diferença entre o óvulo de um ser humano ou de alguns mamíferos superiores, e até o dos vegetais mais elevados, nem mesmo ao microscópio. Não se pode dizer se o óvulo examinado é animal ou humano. Mesmo depois de se desenvolverem algumas fases iniciais do crescimento embrionário, os especialistas não podem indicar a diferença entre o embrião animal e humano. Estudando o óvulo do animal durante todo o período de gestação, observa-se que somente passa através dos estados mineral e vegetal e nasce quando chega ao estado animal. A vida que anima esse óvulo passou através da evolução mineral do período solar, da vida vegetal no período lunar, e agora vê-se forçada a deter-se no grau animal do período terrestre. Quanto à vida que emprega o óvulo humano, teve existência mineral no período de Saturno, vegetal no período solar e passou pelo estado animal no período lunar. Como tem alguma margem para exercer a epigênese, alcançado o estado animal, segue adiante até chegar ao estado humano. O pai e a mãe dão dos seus corpos a substância de que se constrói o corpo da criança, mas especialmente das raças superiores, a epigênese permite agregar algo, o que torna a criança diferente dos seus pais. Quando a epigênese não atua ou se torna inativa no indivíduo, na família, nação ou raça, cessa a evolução e começa a degeneração. Uma alma vivente? De sorte que as duas descrições bíblicas sobre a criação se harmonizam perfeitamente. Uma refere-se à forma, construída através da experiência mineral, vegetal, animal, até, por último, chegar ao ser humano. A outra diz que a vida, agora animando as formas humanas, manifestou-se antes da vida que anima as formas dos demais reinos. Uma só das duas descrições sobre a criação não teria sido suficiente. Há no segundo capítulo particularidades muito importantes, ocultas na narrativa da criação do ser humano. Então, Jeová formou o ser humano do barro da terra e soprou suas narinas o alento, Nefesh. E o ser humano converteu-se em uma criatura que respirava, Nefesh Shahim. Em outros pontos da versão do Rei Jaime, a palavra Nefesh traduz-se por vida. Nesse exemplo particular, Gênesis 2:7, traduziu-se como alma vivente, para sugerir a ideia de que há uma distinção a fazer entre a vida que anima a forma humana e a que anima as criações inferiores. Não há autoridade alguma que sustente essa diferença da tradução puramente arbitrária. O alento de vida, Nefesh, é o mesmo no ser humano e no animal. Isto se pode demonstrar mesmo aqueles que se baseiam firmemente na autoridade da Bíblia. Com efeito, na versão do Rei Jaime, ainda se diz claramente: assim como morre um, morre o outro. Todos têm um alento, Nefesh. Assim, o ser humano não tem superioridade alguma sobre o animal. Todos vão para o mesmo lugar. Eclesiastes 3:19-20. Os animais apenas são nossos irmãos mais jovens. Não estão atualmente tão sutilmente organizados, mas em devido tempo alcançarão um estado tão elevado como o nosso, e nós teremos seguido muito mais além.
Argumenta-se que o ser humano recebeu sua alma na forma descrita no versículo 7º do 2º capítulo do Gênesis e que não poderia tê-la recebido de outra maneira. Vem a propósito perguntar: de onde e quando recebeu a mulher a sua? O significado do capítulo, da insuflação do alento de vida por Jeová, além de oferecer a imensa vantagem de ser lógico, é muito claro e simples quando se emprega uma chave oculta. O regente da lua, Jeová, seus anjos e arcanjos foram os principais nessa obra, o que define o tempo em que se efetuou essa criação, entre o princípio e a metade da época lemúrica, e provavelmente depois que a lua foi arrojada da terra, porque Jeová não tinha a seu cargo a geração dos corpos antes da lua ser expulsa. As formas eram mais etéreas. Não havia corpos densos e concretos. Só é possível fazer tais corpos mediante as forças lunares endurecidas e cristalizantes. Deve ter se realizado na primeira metade da época lemúrica. Repetimos, porque a posterior separação dos sexos teve lugar em meados dessa época. Nesse tempo, o ser humano nascente não tinha começado a respirar por pulmões. Tinha um aparelho semelhante a brânquias, o que presentemente ainda se encontra no embrião humano, quando passa pelo estado antinatais correspondentes a essa época. Não tinha sangue vermelho e quente, porque nesse estado não havia espírito individual, e toda a sua forma era branda e flexível. Mesmo o esqueleto era mole como as cartilagens. Quando foi necessário separar a humanidade em sexos, o esqueleto tornou-se firme e sólido. A obra de Jeová foi construir ossos duros e densos dentro da substância branda dos corpos já existentes. Antes desse tempo, isso é, durante as épocas polar e hiperbórea, nem o ser humano nem o animal tinham ossos. A costela de Adão. A impossível e grotesca maneira de realizar a separação dos sexos descrita na versão comum da Bíblia, e quanto a esse caso particular no texto massorético também, é outro exemplo de que se pode fazer trocando as vogais no antigo texto hebraico. Lido de uma maneira, a palavra é costela, mas lido de outra, que merece mais cuidadosa atenção e tem a vantagem de apresentar um sentido comum, significa lado. Se a interpretação significar que o ser humano era macho-fêmea e que Jeová tornou latente um lado ou sexo de cada ser, não violaremos a razão nem estaremos aceitando a história da costela. Os ensinamentos ocultos harmonizam-se com a Bíblia quanto a essa alteração e quanto ao tempo em que se efetuou. Ambos concordam com a doutrina da ciência moderna que diz ter sido o ser humano bissexual em outro tempo e até certo ponto do seu desenvolvimento. Depois começou a predominar um sexo, enquanto o outro passou a subsistir em forma rudimentar. Assim, toda a humanidade tem, em forma germinal ou embrionária, os órgãos sexuais opostos. É realmente bissexual, como era o ser humano primitivo. Aparentemente, nessa segunda descrição da obra criadora, o narrador da Bíblia não desejou dar uma ilustração simples do conjunto da evolução. Procurou antes particularizar um pouco mais sobre o que tinha dito no primeiro capítulo. Disse que o ser humano não respirou sempre como agora, e que em certo tempo os sexos não estavam separados e que foi Jeová quem efetuou essa mudança, definindo assim o tempo do acontecimento. Ao longo desse trabalho, encontraremos muitas outras informações. Os anjos da guarda. Durante as primeiras épocas e períodos, enquanto a humanidade evolucionava inconscientemente, era dirigida pelas grandes hierarquias criadoras. Havia, por assim dizer, uma consciência comum a todos os seres humanos, um espírito-grupo para toda a humanidade. Na época lemúrica, deu-se um novo passo. Os corpos formavam-se definidamente, mas deviam ter sangue vermelho e quente para poderem conter uma alma e converterem-se em templos de espíritos internos. A natureza não age subitamente. Seria um equívoco imaginarmos que um simples alento soprado nas narinas pudesse introduzir uma alma num corpo de barro e galvanizá-lo em um ser vivo que sente e pensa. O espírito individual era muito débil, impotente, completamente incapaz de guiar seu veículo denso. Nem, ainda hoje, é muito forte. Mesmo no nosso estado atual de desenvolvimento, o corpo de desejo dirige a personalidade muito mais do que o espírito. Isso é evidente para qualquer observador qualificado. Em meados da época lemúrica, a personalidade inferior, o tríplice corpo, estava para receber o ego. Se esse fosse abandonado a si mesmo, teria sido completamente impotente para dirigir seu instrumento. Portanto, era necessário que alguém muito mais evoluído ajudasse o espírito individual e, gradualmente, preparasse o caminho para uni-lo completamente aos seus instrumentos. Foi algo semelhante ao que se dá com uma nação nova. Enquanto por si mesma não é capaz de criar um governo estável, é protetorado de uma nação mais poderosa que a resguarda dos perigos exteriores e das dissensões internas. Idêntica proteção foi exercida por um espírito de raça sobre a humanidade nascente. Sobre os animais, a
exercida pelo espírito grupo, mas de forma bastante diferente. Jeová é o Altíssimo, o Deus de raça. Tem, por assim dizer, domínio sobre todas as formas. É o legislador-chefe, o poder mais elevado na conservação da forma e no exercício de um governo ordenado. Os espíritos de raça são arcanjos. Cada um deles tem domínio sobre grupos de pessoas, de povos e sobre os animais, enquanto os anjos têm-no sobre as plantas. Os arcanjos exercem domínio sobre raças ou grupos de pessoas e também sobre animais, porque esses reinos têm corpos de desejos. Os arcanjos são hábeis arquitetos da matéria de desejo, porque no período solar, o globo mais denso era composto dessa matéria. Eram a humanidade desse período, que aprendeu a construir seus veículos mais densos da matéria de desejos, como nós aprendemos agora a construir nossos corpos como elementos químicos que compõem o globo terrestre. Já podemos perfeitamente compreender que os arcanjos estão qualificados para auxiliar especialmente as ondas de vida posteriores, através do estado em que eles aprenderam a construir e a dominar corpos de desejos. Por razões análogas, os anjos agem nos corpos vitais do ser humano, dos animais e das plantas. Seus corpos mais densos são formados de éter, pois dele estava composto o globo D do período lunar, quando eles foram humanos. Jeová e seus arcanjos assumem, portanto, em relação às raças, um papel semelhante ao do espírito grupo em relação aos animais. Quando os membros individuais de uma raça desenvolvem completamente o domínio e o governo de si, emancipam-se da influência do espírito de raça e seres afins. Está no sangue o ponto de aderência ao corpo denso, tanto do espírito grupo como de qualquer ego. O texto massurético mostra que o autor do Levítico possuía esse conhecimento. No versículo 14 do capítulo 17, proíbe-se aos judeus comerem sangue, porque a alma de toda a carne está no sangue. No versículo 11 do mesmo capítulo, essas palavras, porque a alma da carne está no sangue, o mesmo é o mediador da alma, indicam que isso se aplica tanto ao ser humano como ao animal, porque a palavra empregada é neshama, que significa alma, não vida, como se traduz na versão do Rei Jaime. Para guiar as raças, os espíritos de raça agem sobre o sangue, assim como o espírito grupo dirige os animais de cada espécie por meio do sangue. Também o ego governa o seu veículo por meio do sangue, mas com uma diferença. O ego age por meio do calor do sangue, enquanto o espírito de raça, isso é, de tribo ou de família, age por meio do ar, conforme esse penetra nos pulmões. Essa é a razão de Jeová e seus mensageiros terem soprado o seu alento nas narinas do ser humano, assegurando a admissão do espírito de raça, dos espíritos de comunidade, etc. As diferentes classes de espíritos de raça dirigiram seus povos a vários climas e a diversas partes da terra. Clarividente vê o espírito de tribo como uma nuvem que envolve e compenetra toda a atmosfera da terra habitada pelo povo que está sob seu domínio. Assim se formam os diferentes povos e nações. São Paulo fala do príncipe do poder do ar e de principados e poderes, etc., demonstrando conhecer os espíritos de raça. Todavia, ainda não se procura compreender o que eles significam, apesar de sentir-se fortemente a sua influência. O patriotismo é um dos sentimentos deles emanados. Seu poder sobre o povo já não é tanto como dantes. Algumas pessoas vão libertando-se do espírito de raça e podem dizer, como Thomas Paine, o mundo é minha pátria. Outros podem abandonar seu pai e sua mãe, considerando todos os seres humanos como irmãos. Estão a libertar-se do espírito de família ou de casta, que são entidades etéricas diferentes do espírito de raça, uma entidade de desejos. Quem permanece fortemente subjugado à influência do espírito de raça ou de família sofre a mais terrível depressão quando abandona seu país ou respira o ar de outro espírito de raça ou família. Quando o espírito de raça entrou nos corpos humanos do ego individualizado, começou a exercer ligeiro domínio sobre os seus veículos. Cada entidade humana foi se tornando cada vez mais consciente de ser uma entidade separada e distinta de qualquer outro ser humano. Contudo, durante muito tempo não pensou de si como um indivíduo. Em primeiro lugar, sentia-se como pertencente a uma tribo ou uma família. O sufixo inglês de muitos sobrenomes atuais, son, filho, é o resto desse sentimento. Um ser humano não era simplesmente João ou Jamie, mas sim João Robertson ou Jamie Williamson. Em alguns países, a mulher não era Mary ou Martha, e sim Mary Martha's daughter ou Mary's daughter. Daughter em inglês, filha. Esse costume continua em alguns países da Europa. De algumas gerações até agora, o sufixo son ainda permanece e o nome da família é assim muito considerado.
Entre os judeus, no tempo de Cristo, o espírito de raça era mais forte do que o espírito individual. Cada judeu pensava de si mesmo primeiramente como pertencente a certa tribo ou família. Sua maior honra era ser semente de Abraão. Tudo isso era obra do espírito de raça. Antes do aparecimento de Jeová, quando a terra era ainda parte do sol, havia um espírito grupo comum, composto de todas as hierarquias criadoras que governava toda a família humana. Porém, como se desejava fazer de cada corpo o templo e o instrumento flexível e adaptável de um espírito interno, isso se traduzia numa divisão infinita de líderes. Jeová veio com seus anjos e arcanjos e fez a primeira grande divisão de raças, tornando influente em cada grupo como guia um espírito de raça, um arcanjo, e destinou um anjo a cada ego para que agisse como guardião, até que o espírito individual fosse suficientemente forte e pudesse emancipar-se de toda influência externa. A mescla de sangue no casamento. A vinda de Cristo preparou o caminho da emancipação da humanidade para libertá-la da influência separatista do espírito de raça ou de família, para unir toda a família humana numa fraternidade universal. Ele ensinou que a semente de Abraão se referia aos corpos e afirmou que antes que Abraão vivesse, o eu, o ego, já existia. O espírito individual tríplice iniciou sua existência antes de todas as tribos e raças. Subsistirá até que essas passem e ainda mais, até quando não reste delas nem memória. O tríplice espírito no ser humano, o ego, é o Deus interno que o ser humano corporal pessoal deve aprender a seguir. Por isso, Cristo disse que para ser seu discípulo, o ser humano deveria abandonar tudo o que tinha. Seu ensinamento é dirigido à emancipação do Deus interno. Incita o ser humano a exercer sua prerrogativa como indivíduo e a elevar-se sobre a família, a tribo e a nação. Não que deva menosprezar a família ou a pátria. O ser humano deve cumprir todos os seus deveres, mas reconhecendo seu parentesco com o resto do mundo. Deve cessar de identificar-se com uma parte. Esse é o ideal dado à humanidade por Cristo. Sob a direção do espírito de raça, tanto a nação como a tribo ou a família prevaleciam. Eram consideradas em primeiro lugar e o indivíduo por último. A família devia ser conservada intacta. Se qualquer homem morresse sem sucessão que perpetuasse o seu nome, seu irmão devia fecundar a viúva, para que a família não morresse. Deuteronômio 25, de 5 a 10. Casar-se fora da família era naqueles tempos uma coisa horrorosa. Um membro de uma tribo não podia casar-se com alguém de outra, sem perder sua própria casta. Não era nada fácil fazer-se membro de outra família. Não somente entre os judeus e outras nações antigas insistia-se em conservar a integridade da família, também em tempos mais modernos. Até recentemente, como já se mencionou, os escoceses aderiam tenazmente ao seu clã. Os antigos escandinavos, vikings, não admitiam ninguém em suas famílias se não tivesse feito com eles a mescla do sangue. Os efeitos espirituais da hemólise são desconhecidos para a ciência materialista, mas eram conhecidos dos antigos. Todos esses costumes eram resultado do trabalho do espírito de raça e dos espíritos de tribo sobre o sangue comum. Admitir como membro alguém que não tivesse o sangue comum teria produzido uma confusão de casta. Quanto mais pura era a genialidade, nesse sentido, maior era o poder do espírito de raça e mais fortes eram os laços que ligavam o indivíduo à tribo, porque a força vital do ser humano está no sangue. A memória está intimamente relacionada com o sangue, a mais alta expressão do corpo vital. O cérebro e o sistema nervoso são os mais elevados expressões do corpo de desejos. São receptores das cenas do mundo externo, mas para formar as imagens mentais dessas cenas, o sangue transporta o material. Por isso, quando o pensamento está em atividade, o sangue flui à cabeça. Quando a mesma corrente de sangue sem mescla flui nas veias de uma família durante gerações, as mesmas imagens mentais feitas pelos avós e pais são reproduzidas nos filhos pelo espírito de família, que vive na hemoglobina do sangue. O filho vê-se a si mesmo como a continuação de uma longa linha de antecessores que vivem nele. Vê todos os acontecimentos das vidas passadas da família como se ele mesmo estivesse presente aos fatos, não compreendendo a si mesmo como um ego. Não é ele simplesmente Davi, mas sim o filho de Abraão, não José, mas o filho de Davi. Por meio desse sangue comum, se diz que os seres humanos viviam durante muitas gerações. Através do sangue, os descendentes tinham acesso à memória da natureza em que se conservavam suas recordações. Razão de se dizer, no 5º capítulo do Gênesis, que os patriarcas viveram durante centenas de anos. Adão, Matusalém e outros patriarcas não alcançaram pessoalmente tão grandes idades. Vivendo os antecessores na consciência dos descendentes, esses viam as vidas daqueles como se tivessem vivido suas vidas. Depois do período
indicado, os descendentes não pensaram mais de si como sendo Adão ou Matusalém. A memória desses antecessores apagou-se e por isso disse que morreram. À segunda vista, os escoceses Highlanders demonstra que por meio da endogamia se retém a consciência dos mundos internos. Eles realizaram o casamento dentro do clã até tempos recentes, tal como os ciganos que sempre casam na tribo. Quanto menor é a tribo e mais pura a geração, mais pronunciada é a vista. As raças primitivas não desobedeceram à ordem emanada do deus da tribo de não se casarem fora dela, nem tampouco tinham inclinação alguma para fazê-lo por não terem mente própria. Os semitas originais foram os primeiros a desenvolver a vontade. Depois casaram-se com as filhas dos homens e de outras tribos, frustrando temporariamente os desígnios do seu espírito de raça. Foram desprezados como malfeitores que adoraram deuses estranhos, tornando-se incapazes de servir como semente das 7 raças da nossa presente época ária. Os semitas originais foram, desde aquele tempo, a última raça que o espírito de raça manteve separada. Mais tarde foi dado ao ser humano o livre-arbítrio. Chegara o tempo de preparar-se para a individualização, a primitiva consciência comum, a clarividência involuntária, ou segunda vista, que constantemente mantinha ante os seres humanos da tribo os acontecimentos das vidas dos seus antecessores e os fazia sentir-se intimamente identificados com sua tribo ou família, devia ser substituída por uma consciência estritamente individual, limitada ao mundo material, para desfazer as nações em indivíduos, para que a fraternidade humana pudesse estabelecer-se sem ter em conta as circunstâncias exteriores. Comparativamente, é o mesmo que pretender construir um edifício muito maior a partir de certo número de edifícios. Seria necessário derrubar aqueles, tijolo por tijolo, para construir o outro. Para realizar essa divisão das nações e indivíduos, ditaram-se leis que proibiam a endogamia ou matrimônio em família. Daí para diante, os casamentos incestuosos começaram a serem olhados com horror. Assim foi-se introduzindo o sangue estranho nas famílias da terra, o que impediu gradualmente a clarividência involuntária, restringindo o sentimento de família e dividiu a humanidade em grupos. Como resultado dessa mescla de sangue, a aderência à família irá desaparecendo e o altruísmo substituirá o patriotismo. A ciência descobriu ultimamente que a hemólise, resultante da inoculação do sangue de um indivíduo nas veias de outro de diferente espécie, produz a morte dos mais inferiores dos dois. O animal no qual se inocule sangue de um ser humano morre. O sangue de um cachorro injetado nas veias de uma ave mata, mas não haverá dano algum no cão que receber sangue da ave. A ciência limita-se a expor o fato, mas o ocultista cientista explica-o. O sangue é o agente do espírito, como já foi indicado. O ego humano age nos veículos por meio do calor do sangue. O espírito de raça, de família, de comunidade age no sangue por meio do ar que respiramos. Nos animais, o espírito separado de cada um e o espírito grupo da espécie a que pertencem estão presentes. Mas o espírito do animal não está individualizado, nem trabalha conscientemente em seus veículos como um ego. Está ainda dominado pelo espírito grupo que trabalha no sangue. O espírito no sangue do animal superior é mais forte do que o espírito do menos desenvolvido. Por isso, quando se injeta sangue de um animal superior nas veias de outro de espécie inferior, aquele procurando afirmar-se mata a forma que o aprisiona e liberta-se. Pelo contrário, quando o sangue de um animal de espécie inferior é injetado nas veias de um de espécie superior, o espírito desse é capaz de expulsar o espírito menos evoluído e assimila o sangue estranho para os seus próprios propósitos, não se produzindo prejuízo algum visível. O espírito grupo sempre procura manter seu completo domínio sobre o sangue da espécie a que pertence. Tal como o deus de raça do ser humano, o espírito grupo se ressente quando seus súditos cruzam com outras espécies. Então, atira os pecados dos pais sobre os filhos, como vemos nos seres híbridos. Quando um cavalo e uma jumenta produzem uma mula, por exemplo, a mescla de sangue estranho destrói a faculdade propagadora, de modo que o híbrido não pode perpetuar-se. É uma abominação do ponto de vista do espírito grupo, pois a mula não está definitivamente sob o domínio do espírito grupo dos cavalos e nem dos jumentos, se bem que não esteja tão afastado de ambos que possa evitar sua influência. Se dois muarem pudessem procriar, sua cria estaria ainda menos influenciada pelo domínio desses espíritos grupo. Resultaria uma espécie nova, sem espírito grupo, mas seria uma anomalia na natureza. Aliás, impossível enquanto os espíritos animais não tiverem evoluído ao ponto de bastarem-se a si mesmos. Se tal espécie pudesse produzir-se, careceria do instinto guiador, o impulso que, em realidade, é do espírito grupo. Encontrar-se-ia em situação análoga à de uma ninhada de gatinhos arrancada da matriz antes do tempo normal do nascimento. Indubitavelmente, não poderiam bastar-se e morreriam.
Portanto, quando se juntam dois animais de espécies muito diferentes, o espírito do grupo dos animais que os envia ao nascimento impede que o átomo semente fertilizante possa fecundar. Porém, se nega a perpetuação dos híbridos. Permite que alguns, ao seu cargo, aproveitem uma oportunidade para encarnar-se quando se juntam dois animais de espécies análogas. Portanto, a infusão de sangue estranho debilita a influência do espírito do grupo e esse, em consequência, destrói a forma ou a faculdade procriadora que está sob seu domínio. O espírito humano está individualizado. É um ego, desenvolvendo vontade livre e responsabilidade, impelido a renascer pela irresistível lei de consequência. Está além do poder do espírito de raça, de comunidade ou de família, mantê-lo afastado da encarnação, no grau atual do desenvolvimento humano. Pela mistura de sangues obtida no matrimônio de indivíduos de diferentes tribos ou nações, os líderes da humanidade vão ajudando o ego a desprender-se gradualmente dos espíritos de família, de tribo ou de nação. Retirados esses espíritos do sangue, com eles vai também a clarividência involuntária. Consequentemente, apagam-se as tradições das famílias que estavam a seu cargo. A mescla de sangue destruiu a faculdade. Todavia, tal perda foi uma vantagem. Concentrou-se as energias do ser humano no mundo material, onde aprende muito melhor suas lições do que aprenderia se continuasse distraído pela visão dos reinos superiores. Quando o ser humano começa a emancipar-se, deixa também de pensar em si como a semente de Abrão, ou como a família de Stewart, ou Brahmin, ou Levita, e aprende a ver-se como um eu. Quanto mais cultivar esse eu, mais libertará o sangue do espírito de família ou nacional, e mais se bastará como habitante do mundo. Muitas tolices e até coisas perigosas têm sido ditas a respeito de sacrificar o eu ao não eu. Só quando tivermos cultivado um eu, poderemos sacrificá-lo, dando-o ao todo. Enquanto amarmos somente a própria família ou nação, seremos incapazes de amar aos demais. Rompamos os laços de sangue, ainda limitados pelos laços de parentesco e de pátria. Afirmemo-nos e bastemo-nos e poderemos converter-nos em servidores desinteressados da humanidade. Quando o ser humano chega a tal cume, descobre que, em vez de perder a própria família, obteve todas as famílias do mundo. Todos serão para ele seus irmãos, seus pais, suas mães, de quem deve cuidar e a quem deve ajudar. Então voltará a adquirir a visão do mundo espiritual que perdeu com a mescla de sangue, porém acrescida de uma faculdade mais elevada, uma clarividência voluntária, inteligente, com a qual poderá ver o que quiser. Ela substituirá a faculdade negativa que, impressa em seu sangue pelo espírito de família, a esta o prendia e excluía de todas as demais famílias. Sua visão será universal e empregá-la para o bem de todos. Pelas razões atrás mencionadas, os matrimônios entre tribos e entre nações passaram a serem considerados preferíveis aos matrimônios entre parentes. Ao atravessar esses estados e perder gradualmente o contato com os mundos internos, o ser humano lamentou a perda e desejou a volta da visão interna, mas gradualmente foi se esquecendo e o mundo material tornou-se, ante seus olhos, a única coisa real, tão real que chegou a formar ideias de que tais mundos internos não existiam e a considerar a crença neles como uma estúpida superstição. As 4 causas que contribuíram para isso foram: 1. O clareamento da neblina atmosférica do continente atlântico. 2. A entrada do corpo vital no físico, pelo ajustamento do ponto da raiz do nariz com o mesmo ponto do corpo vital. 3. A eliminação da endogamia e a consequente substituição pelo patrimônio entre tribos ou famílias. 4. O emprego de estimulantes tóxicos. Os espíritos de raça ainda existem e trabalham com o ser humano. Nos países em que o povo é mais atrasado, o espírito de raça é forte. Quanto mais avançada é uma nação, mais liberdade tem o indivíduo. Quanto mais o ser humano está em harmonia com a lei do amor e mais elevados são os seus ideais, mais se liberta do espírito de raça. O patriotismo, se bem que bom em si, é uma cadeia de espírito de raça. O ideal da fraternidade universal, que não se identifica com nenhum país ou raça, é o único caminho que conduz à emancipação. Cristo veio para reunir as diferentes raças em paz e boa vontade, da maneira que todos os seres humanos voluntária e conscientemente sigam a lei do amor. O cristianismo atual, que permanecerá até apagar-se todo o sentimento de raça, não é sequer uma sombra da verdadeira religião de Cristo. Na sexta época haverá uma única fraternidade universal, sob a direção de Cristo que terá voltado. O dia e a hora de sua volta ninguém sabe. Ainda não foi fixado. O sinal da nova dispensação depende do tempo em que um número suficiente de seres humanos tenha começado a viver uma vida de fraternidade e amor. A queda do homem. Ainda sobre a análise do Gênesis, podemos juntar mais algumas palavras sobre a queda, à base do cristianismo popular. Se não tivesse havido queda, não haveria necessidade de plano de salvação.
Quando em meados da época lemúrica se efetuou a separação dos sexos, na qual trabalharam Jeová e os seus anjos, o ego começou a agir ligeiramente em seu corpo denso, criando órgãos internos. Naquele tempo, o ser humano não tinha plena consciência de vigília, tal como possui hoje, mas com metade da força sexual construiu o cérebro para a expressão do pensamento na forma já indicada. Estava mais desperto no mundo espiritual do que no físico. Mal podia ver seu corpo e era inconsciente do ato de propagação. A afirmação da Bíblia de que Jeová adormeceu o ser humano nesse ato é correta. Não havia nem dor nem perturbação alguma relacionada com o parto. Sua obscura consciência do ambiente não o inteirava ao morrer da perda do corpo, nem ao renascer da entrada num outro corpo denso. Recorde-se, os espíritos lucíferos eram uma parte da humanidade do período lunar, os atrasados da onda de vida dos anjos. Eram demasiado avançados para tomarem um corpo denso físico, mas necessitavam de um órgão interno para aquisição de conhecimento. Podiam trabalhar por meio de um cérebro físico, coisa fora do poder dos anjos ou de Jeová. Esses espíritos entraram na coluna espinhal e no cérebro e falaram à mulher, cuja imaginação, conforme já se explicou, tinha sido despertada pelas práticas da raça lemúrica, sendo a consciência predominantemente interna pictórica, e porém tinham entrado em seu cérebro por meio da medula espinhal serpentina. A mulher viu aqueles espíritos como serpentes. No preparo da mulher, estava incluído assistir e observar as perigosas lutas e feitos dos seres humanos que se exercitavam no desenvolvimento da vontade. Muito frequentemente, os corpos morriam nas lutas. A mulher surpreendia-se ao ver essas coisas tão raras e tinha obscura consciência de que algo estranho acontecia. Embora consciente dos espíritos que perdiam seus corpos, a imperfeita percepção do mundo físico não lhe dava poder para revelar aos amigos que seus corpos físicos tinham sido destruídos. Os espíritos lucíferos resolveram o problema, abrindo-lhe os olhos. Fizeram-na ciente dos corpos, o seu e do homem, e ensinaram-na como podiam conquistar a morte, criando novos corpos. A morte não poderia mais dominá-los, porque, como Jeová, teria o poder de criar a vontade. Assim, Lúcifer abriu os olhos da mulher, e ela, vendo, ajudou o homem a abrir o seu. Dessa maneira, de forma real, se bem que obscura, começaram a conhecer, ou a perceberem-se uns aos outros e também ao mundo físico. Fizeram-se conscientes da morte e da dor, aprendendo a diferenciar o ser humano interno da roupagem que usava e renovava cada vez que era preciso dar um novo passo na evolução. O ser humano deixou de ser um autômato, converteu-se num ser que podia pensar livremente à custa de sua imunidade e à dor, às enfermidades e à morte. Interpretar o comer do fruto como um símbolo do ato gerador não é uma ideia absurda, como demonstra a declaração de Jeová, que não é um capricho, mas uma declaração formal das consequências que adviriam do ato. Morreria, e a mulher teria seus filhos com dor e sofrimento. Jeová sabia que o ser humano, agora com a atenção fixada em sua roupagem física, perceberia a morte e que, não tendo ainda sabedoria para refrear as paixões e regular a relação sexual, pelas posições dos astros, o abuso da função produziria parto com dor. Para comentadores da Bíblia, sempre tem sido um enigma relacionar o comer de uma fruta com o nascimento de uma criança. A solução é bem fácil quando se compreende que o comer a fruta simboliza o ato gerador, ato pelo qual o ser humano se converte em algo semelhante a Deus, conhece a sua espécie e capacita-se para gerar novos seres. Na última parte da época lemúrica, quando o ser humano se arrogou o direito de praticar sem peitas o ato gerador, foi sua poderosa vontade que lhe permitiu realizá-lo. Comendo da árvore do conhecimento quando quisesse, capacitou-se para livremente criar um novo corpo ao perder o antigo veículo. Geralmente a morte é considerada algo temível. Se o ser humano também tivesse comido da árvore da vida, teria aprendido o segredo de vitalizar perpetuamente seu corpo, que teria sido ainda pior. Nossos corpos atuais não são perfeitos, mas os desse tempo antiquíssimo eram excessivamente primitivos. Por isso, foi bem fundada a medida quando as hierarquias criadoras impediram o ser humano de comer da árvore da vida, impedindo de renovar o corpo vital. Se o tivesse conseguido, ter-se-ia feito imortal, mas não poderia mais progredir. A evolução do ego depende da evolução dos seus veículos. Se não pudesse obter novos e mais perfeitos veículos por meio de sucessivas mortes e renascimentos, ter-se-ia estagnado. É máxima oculta. Quanto mais frequentemente morremos, melhor poderemos viver. Cada nascimento proporciona uma nova oportunidade.
Como vimos, o ser humano obteve o conhecimento por via cerebral, com o concomitante egoísmo, à custa do poder de criar sozinho e a vontade livre e à custa da dor e da morte. Quando aprender a empregar a inteligência para o bem da humanidade, adquirirá poder espiritual sobre a vida e guiar-se-á por um conhecimento inato muito superior à atual consciência manifestada pela via cerebral. Tão superior a essa como a sua consciência de hoje é superior à consciência animal. A queda na geração foi necessária à construção do cérebro, que é um meio indireto de adquirir conhecimento. Será sucedido pelo contato direto com a sabedoria da natureza. Então, sem cooperação alguma, o ser humano poderá utilizar esta sabedoria na geração de novos corpos. A laringe falará novamente a palavra perdida, ou o fiat criador, outrora empregada pelos antigos lemurianos, sob a direção dos grandes instrutores para criar vegetais e animais. Será um criador da verdade e não na forma relativa e convencional do presente, empregando a palavra apropriada ou a fórmula mágica, poderá criar um novo corpo. Tudo que se manifestou durante a curva descendente da involução subsiste até alcançar o ponto correspondente do arco ascendente da evolução. Os atuais órgãos de geração degenerarão e atrofiar-se-ão. Os órgãos femininos foram os primeiros a existir como unidade separada. De acordo com a lei que diz que o primeiro será o último, serão os órgãos femininos os últimos a atrofiar-se. Os órgãos masculinos começarão a diferenciar-se depois e, já agora, começam a separar-se do corpo. O diagrama 13 ilustrará esse ponto.